Bem-vindos a mais um podcast Histórias em Condomínios. E aqui hoje a gente vai tratar de um tema super relevante, que eu acho que é o que todos os síndicos buscam, principalmente aqueles que querem atuar com segurança jurídica. Então a gente vai falar sobre responsabilidade civil do síndico, seus riscos e a evolução desse processo e impactos da má gestão na vida condominial. Então a gente trouxe um convidado super especial, quero agradecer ao Fernando Zito, doutor Fernando, por topar estar com a gente aqui nesse encontro, conseguir compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente. Então, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando e estou à disposição. Tema amplo, né? Mas a gente vai tentar aqui focar na parte que você trouxe aí da responsabilidade do síndico. Vamos falar um pouquinho o que ele pode fazer para se resguardar e, naturalmente, para quem está aí querendo contratar um síndico, saber como é que eu posso ajudar meu condomínio a também se precaver, né? Sim, com certeza. Então, doutor Fernando aqui, né, advogado de direito condominial, especialista aí na área condominial, direito de negócios imobiliários, processo civil, direito tributário. Então, é muito conhecimento, muita experiência nesse mercado e vem compartilhar um pouco aqui com a gente. Então, doutor Fernando, eu queria que você trouxesse aí, conta um pouco para nós, um pouco da tua trajetória, como que você atua hoje no mercado com os condomínios, ajudando os síndicos aí nesse processo, nos condomínios, né, no dia a dia aí dos condomínios, e como é que é esse teu projeto de atuação? Eu já estou há 21 anos que eu sou formado e desde que eu comecei a atuar na área condominial, já despertou aí esse interesse. Então, eu não fui advogado de grandes escritórios, eu logo montei o meu escritório, tive ali o meu desenvolvimento com um outro sócio também que já era um profissional da área, e a gente começou a se encantar pelos condomínios e entender qual era a necessidade de um síndico, de uma administradora, como é que a gente conseguia ajudar. E aí a gente passou por uma evolução grande. Hoje nós temos aí enormes administradoras de condomínio, empresas de sindicatura profissional. Então é um universo muito grande aí para a gente explorar. A atuação do meu escritório, claro que ele não é só voltado para a área condominial, o Sim. carro-chefe do escritório realmente são os condomínios, né? Mas também temos outras áreas aí. Então a gente consegue atender desde um síndico até uma administradora, passando por uma incorporadora, síndico morador, síndico profissional, e aí a atuação do escritório ela varia. Tem muitos condomínios que nos contratam para prestar um serviço de assessoria jurídica mensal. A gente fala até brincando que é uma espécie de um plano de saúde Sim. para o condomínio, para o síndico, então qualquer demanda que tem aí na parte civil, parte trabalhista, a gente pede para que eles nos usem, né? Porque meu trabalho precisa ser demonstrado para justificar o que eles me pagam. Então, para uma análise de contrato, para uma notificação, ou eventualmente para uma ligação, um WhatsApp, junto ali ao síndico, para a gente dar um suporte antes da coisa acontecer. Ou se o condomínio não tem essa demanda, a gente pode ser contratado pontualmente, pode só para uma ação específica, para participação em assembleia, né? Assembleia para muitos, poxa, que lugar ruim, desagradável, o pessoal vai lá para falar mal do síndico, e para Sim. o advogado, muitas das vezes a assembleia é um local ali para você apresentar o seu trabalho, para se promover, porque Sim. eu estou representando o condomínio, estou sendo legalista, estou ajudando o síndico e as pessoas a entenderem o que é a legislação condominial, e dependendo da minha atuação na assembleia, ali pode ter um empresário, ali Que pode vai te ter procurar, né? um incorporador ou alguém de outra área. Já aconteceu de alguém perguntar, e você faz um caso trabalhista, você faz um caso de inventário, e aí a gente pode ver se no escritório tem essa especialidade para também atender. Então vai muito ali da confiança que você passa com a sua tranquilidade Sim. para expor, para falar. E qual que é o diferencial, Jaqueline, dentro da área condominial? Se eu chegar numa assembleia de condomínio, que ali pode ter o médico, pode ter o engenheiro, pode ter o advogado, mas eu tenho muitos clientes que, sem qualquer menosprezo, são de classes menores. Então, Sim. então tem ali uma pessoa que é CLT, eu respeito todas as classes, tem uma pessoa que trabalha no banco, uma pessoa que é diarista, sem nenhum problema. Mas eu não posso chegar lá e falar assim, Data Vênia, pela ordem que o Não, que o artigo tal do Código Civil, o pessoal vai ficar, quem que é esse Não vai maluco entender. falando?
Então Sim. eu vou lá, pessoal, tudo bem, é assim que funciona, a lei fala isso, qual que é a lei? É o Código Civil, e é assim que eu tenho que, de alguma forma, utilizar uma linguagem mais popular, mais tranquila. E eu uso essa linguagem popular em qualquer condomínio que eu vou, seja no condomínio de baixa renda, seja no condomínio de uma renda maior. Por quê? Porque eu acho que a linguagem de condomínio é essa. Eu não estou Sim. dentro do fórum, eu estou numa assembleia de condomínio. Então eu tenho que ali conversar, Conseguir adaptar esse adaptar numa posicionamento, boa né? para que a minha figura como advogado ali seja como um parceiro, não como um Sim. chato que vai ali dar ordem e às vezes levar um problema. Ah, o advogado está na assembleia, é que ele vai falar de uma dívida do condomínio, de uma ação trabalhista. Não, eu estou indo lá para orientar. Eu não posso permitir que o condomínio tenha um advogado que é especializado na área e a gente permita que os síndicos realizem um contrato com uma empresa não muito idônea, que uma postura de um funcionário ele permita que ele de repente maltrate os moradores ou maltrate os outros vizinhos, que não faça uma cobrança contra um devedor contumaz, não advirta uma pessoa e em seguida aplique multa. Então a gente tem que fazer com que o síndico ande na linha ali. Sim. Um dos papéis da nossa assessoria é essa, e orientar o síndico e não permitir também que ele faça coisas erradas. Eu já tive que puxar a orelha de muito síndico e numa Uhum. boa falar assim, olha, tá errado. Não, mas eu quero. Ó, eu estou te falando, estou escrevendo aqui que está errado. Se você quiser fazer isso, não tem o meu apoio, tá? Não sou conivente com você. E a pessoa vai escolher o caminho que ela Sim. quer. Eu tenho uma prova que eu te orientei. Olha, Jaqueline, se você fizer isso, você vai estar indo contra a regra. Aí é problema seu. Eu estou dizendo enquanto advogado do condomínio que amanhã depois na assembleia, uma advogada não te orientou? Orientei, tá aqui a prova. Trouxe todo o contexto certo, né? Trouxe ali toda aquela orientação que eu acho que é fundamental, né? E até vai de encontro com a nossa discussão de hoje, né? Que a gente falar um pouco da responsabilidade civil do síndico. A gente sabe que existe cada vez mais esse crescimento da profissionalização do mercado de sindicatura, cada vez mais síndicos profissionais e mais. Eu acho que com consequência disso, existe um processo de cobrança diferente também por parte dos Sim, moradores, né? Então, quando a gente fala, até o tema do podcast é tipo como a responsabilidade civil está evoluindo, mas a gente traz muito nesse contexto das mutações, né? Não é uma questão da lei que teve uma atualização, mas a questão da mutação da cobrança e de formas de responsabilidade que o síndico pode estar sofrendo ali durante a trajetória dele nos condomínios que ele está atuando. E quais são os principais motivos, na tua visão, que os síndicos que não têm esse cuidado na gestão dos condomínios, eles têm sofrido responsabilização jurídica aí dentro desse ambiente hoje? quando a gente fala na evolução dessa área de sindicatura profissional, você naturalmente acaba tratando quase que da profissão de ser um síndico profissional. A gente esquece ali o síndico morador, que ele doava um pouquinho do tempo dele, dos afazeres dele, da profissão dele para ser síndico, então acabava transferindo naturalmente todas as tarefas para a administradora para um síndico profissional. E quando você fala que aumenta a cobrança, naturalmente, se eu sou um síndico profissional, se eu me especializei nessa área de sindicatura profissional, naturalmente que a cobrança vai ser maior para Sim, mim do que para uma pessoa que é um síndico morador. Então, se eu estou sendo contratado, eu vou ter que entregar mais. É o que estão no meu contrato, e às vezes nem é necessário ter contrato, porque a ata de eleição já tem esse poder, mas é importante você transformar as minhas obrigações, as minhas responsabilidades, o que eu me vendi em um contrato, e a partir daquele contrato eu poder cobrar o profissional. E aí o que acontece? Aumenta um pouquinho a régua de responsabilidade dele. Ele vai ter sim, que se dedicar para o condomínio, ele vai ter que prestar contas ali para o corpo diretivo, mensalmente, do que ele vem fazendo, se ele tem acompanhado a inadimplência, se ele tem verificado os contratos com os fornecedores. Não adianta eu ter um contrato com uma empresa que a empresa não está seguindo ali a risca o que nós combinamos. E é dele a responsabilidade. Ele está sim. representando aquela massa de moradores, ele precisa ativamente, se for o caso, checar o contrato, cobrar a empresa, olha, você prometeu isso, você não está entregando. Verificar se os prazos de SLA estão sendo atendidos. O elevador parou. Quanto tempo ficou parado? 1 hora, 2 horas, um dia. Eu estou pagando um contrato mensal.
para Sim. dar um suporte. Lá eu sei que tem um prazo para a empresa me atender, mas ela está cumprindo com esse prazo. Eu, enquanto síndico, estou verificando isso, estou vendo se a terceirizada forneceu os EPIs para os colaboradores. Ah, não, até no contrato lá. Não, não é isso. Tem que ver se a empresa está fornecendo os EPIs, as luvas, as botas, as máscaras, e eles estão assinando. Porque amanhã depois, quando aparecer uma reclamação trabalhista, de quem que é a responsabilidade? Do síndico, ele tinha que ter fiscalizado isso. Ah, uma terceirizada, ela faz isso. Não, ela faz, mas é Sim. meu dever fiscalizar. Ele está verificando as cobranças, se não tem nenhuma unidade que está passando de 5 anos e vai prescrever a dívida, e você não vai poder cobrar judicialmente. Eu posso cobrar extrajudicialmente se ela prescrever, mas judicialmente não. Estou verificando se os equipamentos, se os brinquedos ou equipamento da academia está com a manutenção em dia, se o playground está com a manutenção em dia, se a piscina está em ordem. Tudo isso faz parte da responsabilidade do síndico. Sim. Tudo bem que ele transfere para terceiros, mas ele tem que ter uma visão mais, como é que eu vou dizer, detalhada dos assuntos. Eu posso colocar empresas atrás, mas eu tenho que ter todo um cronograma de verificações, seja pelo zelador ou por ele. Claro, mas Fernando, mas é muita responsabilidade. Você falou umas 5 aí que eu já me perdi. Sim, mas aí ele tem que ter bons parceiros, ou ele tem prepostos para ajudar, ou ele tem sócios para ajudar, ou ele precisa se resguardar. E como é que um síndico se resguarda? O condomínio, naturalmente, a gente sabe que ele possui seguro. Sim. Seguro contra vendaval, seguro se eventualmente o portão cair e amassar o carro, se tiver algum abalo estrutural no condomínio, e tem lá na pólice de seguros, seguro de responsabilidade civil. Isso do condomínio. Por quê? Se eu estiver lá andando na área comum, sem querer, estão limpando o chão, e eu escorrego e caio e machuco a perna. E aí Esse causa o seguro vai dano. cobrir esse meu dano que eu Sim. acabei tendo. Agora, o síndico, nessa gama de tarefas que eu falei, pode ser que ele esqueça uma delas, ou que ele, dada aí a correria do dia a dia, acabe comendo bola por algum item. Então, eu, enquanto síndico, eu preciso ter a tranquilidade, eu como profissional, de eu também oferecer o meu seguro de responsabilidade civil da minha empresa. Sim. Diferente do condomínio, eu preciso ter o meu seguro. A minha empresa, ou eu como pessoa física, eu preciso oferecer para o condomínio e dar a segurança para o condomínio que eu também possuo um seguro. Caso eu cometa alguma irregularidade, esse seguro garante. Diferente do seguro desse que eu Do comentei. condomínio, né? Então, não que isso seja ali uma muleta para eu cometer barbaridades no condomínio. Não, eu não quero nem usar. Se eu não precisar usar, é Sim. ótimo. Mas eu preciso dar essa segurança, porque são inúmeras as responsabilidades. Você falou da parte civil, tem trabalhista, tributária, previdenciária, Sim. criminal, ambiental. A civil é o que eu falei, contrato. A gente fala muito até na questão do seguro, essa diferença, né, da apólice do seguro condominial com o do ORC, quando ele faz essa contratação individual, principalmente na proteção pós, né? Porque às vezes você está síndico hoje, Sim, e aí às vezes amanhã você deixa de estar síndico do condomínio, perde ali, né, e acaba tendo que responder alguma ação e não tem essa proteção. sim, Seja para custos, né, que você vai ter para ter que contratar um advogado, para você ter essa despesa ali na parte judicial, mas também na questão de proteção no pós-gestão, né? Então, às vezes, você perde ali o condomínio, às vezes precisa de uma proteção que você não vai ter resguardo. é, E às vezes causa um prejuízo até muito maior, né? sim, Então, a sem gente dúvida. traz muito essa consciência de importância de estar assegurado. Eu vejo cada vez mais até moradores, síndicos moradores, que hoje as seguradoras elas permitem, né, essa contratação por parte do síndico morador, informando e vinculando o CNPJ, né? Então, você é síndico morador, qual que é o CNPJ do condomínio, faz essa vinculação e resguarda. Então, ele, enquanto ele está ali com o seguro dele, ele está protegido. E a gente traz essa questão da importância dessa diferença, dele não contar com a sorte do seguro condominial para sua proteção, né? Então, ele ter O essa dele, outra opção de sim. segurança que, de certa forma, acaba abraçando ele ali para caso aconteça qualquer um desses problemas que você pontuou aqui. E além de ser uma segurança,
que ele está oferecendo para o condomínio Sim. e quem está contratando ele vai falar, poxa, esse daí veio aqui para trabalhar, né? Acaba sendo um diferencial, Uhum. né? Na hora que eu for me vender enquanto síndico em uma concorrência, eu vou falar ali o meu currículo, que eu formei em administração, fiz um curso ali de síndico, tal, tenho competência, tenho X condomínios que eu atendo, tal. Então, eu estou explicando para os moradores que meu objetivo ali é trabalhar para eles. Sim. E aí fala assim, complementando tudo isso que aliado a essa minha experiência, tal, e meu know-how, eu tenho um seguro aqui. E o que significa isso? Tudo isso que eu apresentei para vocês é o que eu vou fazer, é o meu trabalho. Se Sim. dentro dessa minha competência, por algum motivo, eu falhar, eu tenho um seguro aqui para vocês. Então, assim, fiquem tranquilos que eu quero trabalhar para vocês. Mas se eu falhar, tem aqui um Tá seguro, protegido. tá protegido. E aí, a gente sabe, seguro, a gente, graças a Deus, tem a chance de pagar. Eu não quero usar o meu seguro de carro. Eu não quero usar o meu seguro de vida. Eu não quero usar o meu seguro saúde. Mas eu tenho que ter o meu seguro. Sim. Minha casa está lá protegida. Vou viajar de férias. Tenho o seguro da minha casa lá. Vai chover. Eu não quero que chova e caia a telha e quebre o vizinho. Eu não quero. É um seguro, tá lá, mas eu sei que tem um seguro, então eu fico mais tranquilo para tudo. Você vai financiar um apartamento, você tem um seguro. Tudo você tem um seguro para o seu carro. Tá lá, você vai no restaurante, deixa na mão do manobrista, tem seguro. Ele vai parar lá, mas se acontecer alguma coisa, tem. Então você Tá tem que ter protegido, né? seguro, tem que ter Essencial. essencial. Vamos lá, vamos trazer um pouquinho aqui dentro do contexto de riscos, né? A gente tem um ponto da questão das assembleias digitais e alguns cuidados que os síndicos precisam ter para ter o resguardo, né, daquela assembleia que foi deliberada. Tem toda uma questão tanto das assembleias digitais, mas das assembleias híbridas também. A gente sabe que, principalmente na digital, às vezes o morador reclama que não tem direito à fala, tem toda uma questão ali envolvida, né? E como que o síndico ele se protege, né, desses cuidados jurídicos que ele precisa ter, seja desde a condução ali da assembleia ou até na próprio registro desse documento, né, para que realmente ele esteja resguardado ali para não causar nenhum tipo de problema ou ter até um questionamento posterior ali dessa ocorrência. Esse é um bom ponto, porque uma assembleia, ela começa na convocação, Uhum, na elaboração do edital. Eu, às vezes, peço para o síndico e para as administradoras enviarem previamente para que eu faça uma verificação do edital. Porque uma palavrinha que você coloca errada dá um contexto diferente e causa realmente esse duplo entendimento. Por exemplo, você vai fazer lá uma reforma no condomínio, vai fazer a repintura do condomínio. Eu não posso colocar apenas no item de pauta pintura. O que é isso? É muito subjetivo. Pintura sim. do quê? Então tem que colocar lá deliberação, acerca da escolha da empresa para a realização da repintura do condomínio, vírgula, definição da empresa e definição do rateio, será utilizado fundo de reserva, não será. Então, estou explicando que vai ser uma assembleia para escolher a empresa de pintura. E na hora que eu escolher a empresa de pintura, como é que vai ser o pagamento dela? E se ainda eu vou usar fundo de reserva, ou seja, eu não deixei margem para nada. Sim. Agora, se eu coloco lá, deliberação sobre a pintura. Mas Você não então, consegue entender o que sim. vai ser deliberado, E né? aí A vai, cor da parede já pode vão ser. reclamar disso, já vão Sim. reclamar. E aí, esse é o primeiro passo. Aí, a assembleia pode ser presencial, pode ser online ou pode ser híbrida. Já tem a previsão legal no Código Civil, a gente poder realizar a assembleia no ambiente online digital. Então, sobre esse ponto, a gente já superou. A grande dúvida que acontece é como é que eu vou comprovar que a pessoa de fato entrou na assembleia, porque o meu login eu passei para minha esposa e ela também acessou. Naturalmente, as administradoras têm os programas para realizar a assembleia virtual e você tem ali, consegue criptografar, consegue saber qual unidade que entrou, ou algumas delas Uhum. acabam fazendo a própria chamada ali pelo chat.
Na hora da votação também tem isso. Ah, mas os devedores. Tá bom, ele não vai computar o voto. Tem umas que Sim. você faz uma cédula bonitinho, online, e na hora que votar, a pessoa que não está adimplente, naturalmente o voto dela não vai ser computado ali para a formação de um quórum, tudo mais. Agora, tem a grande polêmica que em algumas assembleias eles falam que é uma assembleia estática, né? Então você entra só para votar, e aí a pessoa fala, poxa, mas eu queria, naquele item da pintura, por exemplo, eu queria levantar a mão, abrir minha câmera, falar, explicar, eu Uhum. quero criticar, eu quero desabafar, e aí às vezes Não os tem a condo não tem a possibilidade, né? possibilidade. Então, alguns condomínios, o que que eles têm feito? Eles fazem uma espécie de uma reunião prévia, ou uma assembleia prévia, uma Uhum. pré-assembleia, para debater, para explicar sobre o assunto que eu vou tratar na assembleia. Para quê? Para que no dia da assembleia não tenha dúvida, eu Sim. já debati aqui. E aí, só que muitos questionam, poxa, eu não tive direito de voto, eu levantei a mão, tentei ativar o som e todos eles são mutados, ou seja, fica uma espécie de monólogo. A administradora, só ela fica falando, Uhum. fala o síndico, fala a administradora, fala a empresa de pintura, fala o advogado, e o morador querendo falar, levanta a mão, a pessoa baixa a mão, levanta a mão, baixa a mão. E aí, nesses pontos, existe uma certa ali resistência de alguns condomínios de permitir que as pessoas, no momento da assembleia, que elas tenham o direito de fala. Porque aí fala, Sim. poxa, é uma assembleia ou é uma live que eu não vou poder, um podcast que eu não vou poder Sim. me manifestar? Eu quero poder falar, eu quero discordar, eu quero sugerir alguma coisa. Senão não tem graça. Não, por que que vocês estão pedindo para eu participar aqui ao vivo de É uma só para assembleia? pegar o meu Eu voto, não né? quero, É não quero. horrível, E né? aí a gente já tive Sim. casos judiciais em relação exatamente sobre isso que você comentou. Poxa, eu não consegui participar da assembleia, não tive direito de voto. Ué, fui tolhido meu direito ali de me manifestar. Que democracia que é essa? Que procedimento democrático? A assembleia, a gente sabe que é a grande demonstração de democracia dentro de um condomínio é uma assembleia. Sim. Que eu posso levantar a mão, perguntar, votar, criticar, tal, tal, tal. Eu posso ter que te respeitar. Eu não preciso respeitar o seu posicionamento. Vai ter que respeitar você enquanto síndica, como administradora, enquanto minha vizinha. Agora, não dá para a gente aceitar alguns formatos de assembleia que eles deixam a desejar e aí geram também essa incerteza. Aí você vai ter que levar para o judiciário, explicar para o juiz, olha, a assembleia foi assim travada, ninguém pôde falar nada, ou seja, só um falou, só um deliberou e abriu para a turma votar. E aí tem pessoas que não se importam, acabam votando porque conhece o síndico, é amigo do síndico, não é assim que funciona, tem que ter o direito de voto, o direito de fala. E aí, hoje em dia, você tem uma assembleia que pode durar 2, 3 horas. As próprias administradoras, elas conseguem, dentro do ambiente virtual, ela ter a sua própria inteligência artificial, e essa inteligência artificial, ela prepara uma ata ali, e é bom que não tem nenhum tipo Uhum. de favorecimento, ela vai Sim. resumir, e ó, tal pessoa falou, teve dúvida sobre isso, e você vai ter uma ata limpa ali, bonita. Do contrário, só um falou, e aí apresentou uma ata que vai ser Sim. realmente passível de impugnação. Então, são assuntos que acabam sendo ali levados para o judiciário, mas por isso que tem que ter essa cautela. É bom que você perguntou isso para a gente não perder tempo de fazer um edital, de fazer uma assembleia, de elaborar uma ata, de registrar uma ata, e olha o custo De todo o de todo esse processo, né? processo e chegar na frente a pessoa entrar com uma ação, e falar assim, realmente a assembleia teve aí Os esse formato, foi problemas. manipulada, tal, 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 vamos cancelar, vamos voltar, e aí você perde toda a credibilidade. Pode ser que o trabalho tenha sido feito de forma correta, só que a forma com que eu apresentei esse trabalho não foi a correta, então por isso que é bom consultar direitinho as grandes administradoras que têm esse know-how em fazer esse trabalho, para você não ter dor de cabeça e ficar gastando dinheiro até com advogado para resolver esses embrólios, né? Que pode causar um prejuízo ainda maior ali, Pô, né? Trazendo mais um pouquinho dessa parte dos riscos da responsabilidade do síndico aí dentro desse processo de gestão, queria que você trouxesse um pouquinho dos cuidados das maiores vulnerabilidades dos dados, né, da LGPD. A gente sabe que a questão do condomínio, a gente tem toda aquela questão, né? O síndico, ele tem o dado, a administradora, ela tem o dado que está sendo movimentado de todas aquelas unidades, a portaria, né, com uma terceirizada, e às vezes se tem a portaria remota também tem acesso a dados. E como que o síndico lida com esses cuidados do que ele está entregando para essas empresas? Quais cuidados que você recomenda que ele tenha, principalmente, por exemplo, num contrato? A gente sabe que a administradora tem que ter uma
adaptação contratual dos dados sensíveis que estão sendo tratados das unidades. Então, o que você deixa de recomendação para o síndico nesse processo do cuidado dos dados dos moradores para que não tenham problema? A LGPD é mais uma lei, e uma lei bastante importante aí para proteger um pouquinho os dados das pessoas, não só da área condominial. Por exemplo, você vai na farmácia, eu quero uma Novalgina. Em vez da pessoa pegar no balcão e te dar, ele fala, qual que é o seu CPF? Aí você fala, mas por quê? Não, porque eu quero ver seu cadastro aqui. Então, você Sim, está fornecendo um dado seu para ele verificar ali quem é você, se você tem um ponto de ou dentro ali de um programa de fidelidade da farmácia. E a gente sabe que isso acontece porque os próprios planos de saúde querem saber o que eu estou comprando na farmácia. Isso tem toda uma correlação. E nos condomínios não é diferente. A gente tem aí os sim, moradores que acabam tendo que fornecer biometria, né, a facial, ou a biometria mesmo, a questão ali da identificação biométrica para entrar nos espaços, tem o cadastro do veículo, ou seja, a placa do carro, os dados das pessoas que residem com você na unidade, e naturalmente isso pertence ao condomínio. O condomínio, se ele for fazer uma autogestão, ele vai ter que ter alguns programinhas, alguns aplicativos que tenham essas travas e perguntar para a empresa aonde você deixa armazenado os dados dos meus moradores. sim. Fica na nuvem, fica aqui, fica. Quem tem acesso a esses dados? Todo mundo, é só pegar um pendrive. Não, não é assim que vai funcionar. Tem que ter uma regrinha, como é que é o acesso, se é remotamente, se é presencialmente, porque é um banco de dados ali significativo. Mesma coisa quando você tem uma terceirizada, que ela vai querer implementar no condomínio algum sistema de proteção. Sim, Mas quais dados que eu sou obrigado a fornecer? O mínimo possível. A LGPD fala isso aí. sim. O mínimo de dados possíveis eu preciso fornecer para me identificar. Como é que eu vou identificar o Fernando? Meu CPF já é suficiente? Já é suficiente. Para que ele quer meu tipo sanguíneo? Por que ele quer meu telefone? Por que ele quer o nome da minha mãe? Poxa, não precisa de tanta informação. É o mínimo necessário. Atendeu a lei? Ele atendeu a lei. Maravilha. E essas empresas, no momento que elas recebem do condomínio esses dados, deve existir um contrato muito bem feito entre condomínio e essas empresas. E essa empresa, ela precisa afirmar para o condomínio que ela tem todo um procedimento aí da LGPD de compliance, que ela está adequada, que a empresa dela está adequada à LGPD, que ela tem todos os procedimentos e protocolos para a gente não ter problemas com isso. No começo, há uns 3 anos atrás, a gente fez no escritório alguns projetos de implementar a LGPD nos condomínios, né? Uhum, Então, que a gente viu muita coisa errada. Então, ia no sim. condomínio que tinha uma CPU aqui, a CPU estava aqui, exposta. Daí eu falei, e aí? E aí o quê? Não, fecha a porta, quem que... Não, tem uma chave ali, fica com o zelador, uma cópia com o síndico, mas então, se alguém entrar aqui e jogar água na CPU, não tem uma proteção. Então tem que estar Sim, armazenada, uma espécie de cofre, bonitinho para ninguém pegar. Aí tem o programinha de identificação dos moradores. Aí chegava lá o morador, vou na casa do meu filho. Qual que é o nome dele? Se cadastrava ali. E como é que você armazena os dados? Se ele quiser que exclua os dados dele, não sei fazer isso. Então a gente foi explicando os procedimentos. Os condomínios, alguns não entenderam essa importância de ter essas amarras, de ter essas verificações, de perguntar se as empresas que estavam prestando serviço, seja de portaria, de vigilância, portaria virtual, se elas tinham essas travas de segurança. uhum, E o pessoal contratava, não tinha tanta. E aí alguns moradores começaram a questionar, começaram a notificar onde que meus dados ficam armazenados. Se eu mudar do condomínio, eu quero levar o dado comigo, porque é meu. São os meus dados. Eu não quero que fique com vocês. Eu vou embora, por que você vai ter que ter os meus dados aí? sim, Então a gente começou a entender que a coisa era um pouco mais ampla e as empresas começaram a se adaptar. Hoje em dia você tem empresas especializadas sim. em apresentar para o condomínio soluções aí práticas de proteger os dados dos moradores. Deu uma maior confiança. Ufa! Porque hoje em dia não tem como a gente não passar por isso. Poxa, no condomínio tem câmera ali, câmera ali. Quando você passa no carro, ele bate a placa, abre para você a porta. Você vai na Verifica tudo, academia, né? para não ter menor de idade, você bota lá o dedo ou passa facial.
Então, tudo é dado. Então, como é que eu quero morar num condomínio e eu quero que meus dados não fiquem aí? Não, você vai ter que vou te dar aquela chaveirinho para ficar passando nas áreas nas e para não áreas. pôr o meu dedo? Tem essa solução também, mas os condomínios têm que ter muita cautela, porque se vazar o dado, imagina você passou o dado por uma terceirizada e acaba, por algum motivo, vazando um dado. Vai vazar o dado da empresa, vai vazar o dado do condomínio, e aí, se tiver uma situação dessa, quem está envolvido na cadeia precisa avisar as pessoas: olha, infelizmente os dados foram ali vazados, tem que avisar a autoridade nacional de proteção de dados, para que você também mostre que você tem boas práticas, né? Não é Sim, só vazar o dado, tem que avisar aquele direito que vazou o dado, tem que mostrar que eu tinha ali um plano de ação, que eu tinha algumas ferramentas de proteção. Então, é um tema bastante interessante, só que os condomínios ainda eles não perceberam a dimensão disso. Claro, tem empresas que perceberam e estão oferecendo esses serviços, mas os condomínios têm que ser mais, na minha opinião, eles têm que ser um pouquinho mais participativos, não só jogar para a empresa, sim. mas ele no dia a dia precisa falar, não tem mais que deixar aquele monte de correspondência, sabe? Livro de registro de portaria. Para que eu tenho que ter um livro de registro? São dados que a pessoa coloca ali. Eu, Fernando, do apartamento tal, quero reclamar do meu vizinho. Tem que fazer tudo online. Aí tem, passando para o ambiente online, você precisa ter as travas de segurança para que aquilo não vaze para terceiros. Então é um tema ainda sensível, mas é que tem que ter muita atenção e todo o universo condominial tem que olhar com cautela para isso. Vai evoluir. Na Europa, isso já é muito mais evoluído que a gente. A gente copiou a LGPD, copiou a legislação europeia, mas naturalmente para os condomínios, com essa onda aí de dados, de evolução tecnológica, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais, é, como é que eu vou dizer, mais sensível sobre isso, porque a gente pode ter problemas e é bom não ter, porque é muita gente que mora nos condomínios, né? Sim, com certeza. É sempre importante essa questão do controle, né? A gente sabe que tem cada vez mais essa atualização, o síndico precisa estar de olho com esses cuidados, precisa buscar empresas que estão adaptadas com isso, estão preparadas para que tenha a proteção ideal. Trazendo um pouquinho agora para a área de contratos, né? A gente sabe que o síndico ele tem um poder muito grande de gestão dentro do condomínio, ele que geralmente traz ali as empresas, as opções ali para fazer contratação de serviços e tudo mais. Como fica a questão de responsabilidade do síndico nessa questão da deliberação? Ou vamos pegar um exemplo assim, né? A gente tem muita questão do síndico às vezes questionar, eu posso trocar a administradora do condomínio, não preciso passar por assembleia. Ou às vezes, não, a terceirizada aqui que eu achei é uma terceirizada mais barata do que o valor do contrato atual, e aí por ser uma empresa mais em conta eu posso trocar sem deliberação, e aí acaba assumindo a responsabilidade. Como que você posiciona isso, orienta o síndico, quais riscos que ele pode estar sofrendo quando ele toma uma ação dessa, sem às vezes buscar, né? Principalmente às vezes grandes contratos que podem causar um impacto para o condomínio de empresas terceirizadas ou algumas outras, né, às vezes de uma obra muito grande, né, que pode causar uma responsabilidade ainda maior. Então, como é que funciona isso, né, na questão legal? E traz um pouco desse contexto do risco que ele pode estar assumindo se ele está tomando uma deliberação por conta ali, sem estar cuidando É, de convocar uma assembleia. é um assunto bem, bem, bem delicado. Para início de conversa, qualquer tipo de contratação é recomendável que tenha pelo menos 3 orçamentos, né? Primeira Uhum, coisa, a primeira regrinha que o síndico tem que ter, pede para a administradora, pede para alguém que já tenha feito o negócio, tenha contratado aquela empresa, referências, e faça uma análise. Nem que tenha que contratar um advogado para buscar as certidões da empresa, verificar se a empresa tem um bom capital social. Não adianta contratar uma empresa de mão de obra, de portaria, que vai ser um contrato de 100 mil com o meu condomínio e o capital social dela é 30 mil reais. Vai sim. visitar a empresa, vai até algum condomínio que ela atende. Você tocou num ponto aqui, uma empresa de mão de obra. Puxa a certidão dos processos trabalhistas que ela tem. Claro, Fernando, uma empresa de 5 mil funcionários, ela tem, sei lá, tem 30 processos. Tá bom, tá numa média boa, mas como é que tem sido a condução dela com esses processos? Entra no processo, verifica se ela faz acordo em audiência, verifica se ela empurra com a barriga o processo, se já caiu para o condomínio essa responsabilidade. Então, busque 3 contratos.
puxa a certidão das empresas, pede para a administradora referência. E aí, quando você tiver com toda, a gente fala due diligência, né, na linguagem jurídica, o que é due diligência? É puxar a certidão da empresa, verificar se ela tem referência, se for o caso, visitar para você conhecer como é que ela está no dia a dia, ver o capital social, ver se ela tem um CNPJ que está ativo, ver se tem ação civil, ação trabalhista, bota no site do Reclame Aqui, vê como é que está a reputação dela. Então, você tem vários mecanismos, até online, de buscar a capivara das empresas, né, Sim, para aham. puxar como é que ela está ou não. Feito isso, você vai peneirar. Poxa, peguei 10 empresas, sobraram 3, 4. Então, 3 e 4 empresas, e aí compartilha isso com o seu conselho. Compartilha todo esse trabalho. Olha, tá aqui, foram 10 empresas, a gente fez uma pesquisa, sobraram 3, sobraram 4. Essa foi visitar. Se essa é de pintura, eu vi um prédio aqui vizinho nosso que eles pintaram, deram um bom trabalho, deram garantia. Esse mínimo que você fizer já é suficiente para você, com tranquilidade, poder escolher a empresa. Dentro Sim. daquelas 4 que sobraram, ou 3 que sobraram, se eu tiver a tranquilidade de fazer esse trabalho prévio, pedir para o advogado verificar direitinho, pedir para a administradora verificar questão financeira, questão contábil, claro, eu não vou te garantir que eu vou contratar essa empresa de olho fechado e eu vou ter sucesso, mas eu vou estar minimizando o meu risco. Já percebi que ela vai numa ação trabalhista e defende o condomínio se espirrar alguma coisa. Já vi que ela cumpre os contratos dela, não tem nenhuma ação contra aquela empresa de pintura que ela não tenha feito um serviço até o fim. E qualquer empresa tem que verificar isso. E o que que é importante dentro de um contrato? A gente dá aula de contrato e a gente fala muito isso, né? Quando você casa uma pessoa, você não pensa em se separar. Você Sim. vou casar, vamos até o fim. Só que no meio do caminho tem ali algum tipo de aborrecimento. Então, para condomínio é a mesma coisa. Quando você contrata uma empresa, cada um tem o seu direito, seus direitos e as suas obrigações. Eu não posso permitir que o meu condomínio fique amarrado com uma empresa por questões contratuais e cláusulas leoninas. Tá? Um contrato, para ser bom, ele tem que ser justo, tem que ser equilibrado e muito bem definido o seu objeto. Então, você pode definir um contrato ali, mínimo 12 meses? Pode. Mas se eu quiser cancelar o contrato com você, eu não posso ficar lá amarrado por 2, 3 meses. Eu não posso ter que pagar multa das parcelas vincendas daquele contrato. Você vai perceber se a empresa é boa se ela aceitar fazer com você um contrato por prazo indeterminado e uma rescisão com 30 dias. Exceção, a gente pode falar, poxa, mas as terceirizadas, elas treinam o funcionário, capacitam, tudo bem. Então coloca lá, olha, qual que é o prazo mínimo para você equilibrar aqui? Bom, em 3 meses eu me equilibro. Então tá bom. Então você vai começar no meu condomínio e durante os 3 primeiros meses eu não posso trocar a sua empresa, senão eu pago multa. A partir do terceiro mês, já se torna um contrato por prazo indeterminado. E por qualquer motivo, ou sem motivo, eu posso trocar a empresa com um aviso prévio simples de 30 dias. É assim que tem que funcionar. Então, eu recebo, toda semana, eu recebo mais de 5, 6 contratos dos meus clientes. Então, o que, que eu vou ver? Eu vejo lá o objeto, vejo a responsabilidade. Uma cláusula que eu insisto bastante. Tá lá. A empresa vai cobrar do condomínio, sei lá, R$ 4.000 por mês. Eu coloco uma cláusula impedindo que a empresa utilize aquele contrato para trocar em factoring ou trocar em banco para poder ter capital de giro. Não, não é assim. É um contrato que eu tenho com você. Já tive condomínios que receberam boletos de factoring. Olha, o seu cliente, o seu fornecedor veio aqui e trocou o seu título. Eu não concordo, não tenho o meu consentimento. Eu me comprometi a pagar todo mês e vou pagar R$ 4.000. Se ele foi na sua empresa e falou, ó, 12 vezes 4 e teve um deságio lá e você adiantou dinheiro para ele, agora você está me cobrando, não é? Eu não quero saber disso. Então não pode aceitar que o condomínio compactue com isso. Tem que ver cláusulas de quando vai ser o reajuste de terceirizada, tem lá o destino da categoria, tem que verificar isso, você não pode mandar embora o funcionário dentro daquele prazo. Então, tem algumas coisas que você precisa verificar e o síndico precisa verificar para ele não incorrer e não ser responsável. Repito, Sim. Jaqueline, não é porque eu fiz todo esse trabalho de verificação que eu vou te dar a garantia de que aquela empresa não vai me atender. Causar um. Não.
Eu Sim. estou tentando minimizar. Assinei um bom contrato, peguei uma empresa idônea. No meio do caminho pode ter algum aborrecimento? Pode, mas eu vou ter uma cláusula ali para me assegurar, eu vou ter um facilitador para rescindir com aquela empresa. Outra coisa que é importante, que eu já ia me esquecendo. Eu vou contratar uma empresa para trocar o parquinho do meu condomínio. Vai custar R$ 30.000. E ela falou que ela vai demorar para fazer esse serviço aí 3 meses, tá? Eu devo pagar só em 3 vezes? Não, não. Por que não? Fala que vai pagar em 6 vezes. Porque ela vai executar o serviço em 3 meses. Maravilha. Se você pagar só em 3 meses, vai empatar. No 4º mês, ela vai falar assim: poxa, aquele condomínio já cobrei os 3 meses dele, já entreguei, então não tô nem aí. Não, faz 6 meses, porque ela vai ter 3 meses para executar, ela vai executar nos 3 meses, eu paguei 3 meses, e ainda vou ter 3 meses ainda De margem, né? de margem com ela na minha mão. Sim. Então, qualquer abacaxi que der, eu posso suspender esses 3 meses aqui. Olha, você entregou lá e um parafuso soltou. Opa, por que aconteceu isso? É normal isso? Não é? Então, tenta sempre ganhar um fôlegozinho você. A empresa Uhum. vai aceitar isso aí, não tem problema. Ganha um fôlegozinho, alguns meses a mais, em especial em contratos de pintura. Sim. Eu sempre tento orientar os meus síndicos nisso. Olha, tenta pelo menos colocar 1 ano a mais de margem, porque a pintura pode dar BO, espera chover, espera fazer sol, ter a variação, né, climática aí, para a gente ter uma certeza de que aquilo que eu contratei foi feito bonitinho e Sim. beleza. Legal. Eu acho que é bem importante essa questão dos contratos, leva muitas dúvidas, né, do que ele decide, até onde que ele vai, ou até onde ele vai convocar a assembleia para deliberar também, né? E falando um pouquinho, até que eu acho que é um conjunto dessa questão, é a questão de deliberações e responsabilidades do conselho fiscal e às vezes até da administradora que podem, né, vir ali contra a questão do síndico. A gente sabe que tem visto cada vez mais notícia de tipo, administradora teve algum problema e sumiu o dinheiro lá, né? A gente tem explodido cada vez algumas notícias dentro desse mercado. Tem a questão muito de o conselho às vezes toma ação e quer deliberar em nome do síndico. Como que você orienta geralmente os síndicos nessa questão, dos cuidados que ele tem que ter nesse posicionamento dele, né? Ou de acatar simplesmente, né? E ter toda 100% de confiança e às vezes ele poder ser prejudicado porque é o nome dele que está Sim, na ata e a responsabilidade acaba se resguardando dele. E como, complementando logo na sequência também, como que está a posição jurídica disso, né? Hoje existe uma corresponsabilidade, a administradora ela pode ser responsabilizada caso for identificado que a falha que aconteceu foi por conta da administradora e do síndico, o conselho, como é que essa questão do conselho fiscal também ser responsabilidade, acho que são pontos bem sim. relevantes, assim, sabe? Pelo Código Civil, a gente sabe que o síndico é o representante legal, ele que vai Sim, responder sempre, né? O que é importante falar? Eu gosto de falar bem na lata. O síndico não é marionete de ninguém. Então, não deve existir síndico que aceite ser marionete de nenhum conselho, tá? Então, se eu trouxe os contratos, voltando lá ao outro tema, se eu trouxe os contratos e eu estou falando, olha, esses aqui são os contratos que eu analisei, que eu peneirei, para esse condomínio, eu acho que esses dois aqui são interessantes. Ah, mas a gente não quer esses dois, a gente quer aquele ali, Fernando. Aquele que você descartou ali, ó. Não, mas aquele eu falei que está com problema, que tem reclamação trabalhista, que a empresa não cumpriu a parte dela, que a pintura ficou mal feita. Não, mas a gente quer aquele ali. Vocês querem esse daí? Então vocês vão assinar. Eu não vou assinar. Então sim, você vai transferir pro conselho para que eles assinem. E você não vai assinar enquanto síndico. Por quê? Naquele momento, eu falando assim, eu não vou compactuar com vocês. Vocês querem assinar? Eu vou levar para a Assembleia, eu vou explicar em Assembleia que foram vocês que quiseram contratar aquela empresa e eu não vou assinar enquanto síndico. Tá, mas você que tem alguma coisa com essas empresas aqui? Não tenho. Eu só não quero assinar com aquela porque aquela eu investiguei e ela não é boa para o condomínio, vai nos dar dor de cabeça. Então ele tem que se posicionar, tá? Isso em relação ao conselho, ao conselho fiscal. Na verdade, o conselho fiscal, a função dele não era nem dar pitaco em contrato.
Quem tem que dar é o conselho consultivo. O fiscal é fazer a verificação das contas, se os Sim. impostos foram pagos. O conselho consultivo que teria essa parte aí de eventualmente direcionar para uma empresa ou para outra. Agora, a administradora, ela tem a parcela de culpa dela, claro. Não para a decisão de escolher uma empresa ou outra, mas ela no dia a dia ela pode falhar, ela não pode esquecer de pagar um imposto. Claro que o síndico, pelo Código Civil, também ele tem a prerrogativa, se ele quiser, de contratar uma empresa para fazer, às vezes, ali da administração dele, da parte burocrática, ou ele pode fazer uma autogestão, que a gente sabe que tem com os condomínios menores que tem isso. Então, essa administradora, quando eu estou fornecendo para ela um contrato de prestação de serviço, ela também tem a sua parcela. Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu com um cliente meu, síndico profissional, acho que 2 meses atrás. Quando a gente entrega um condomínio, né, um prédio novo, lá em São Paulo, você, não sei como é que é aqui, deve ser igual. Os condomínios, ele vem com as economias das concessionárias de água, lá em São Paulo é a Sabesp, né? Ele vem com uma economia de empresarial, né, industrial, porque as incorporadoras têm diversos empreendimentos, então a classificação é industrial. E quando você é eleito síndico, quando você tem uma ata de eleição de síndico, quando você tira o CNPJ, primeira providência da administradora é ir até a Sabesp, no caso lá em São Paulo, e falar assim: olha, esse condomínio aqui, ó, que era industrial, que foi entregue para a incorporadora X, ele agora é residencial pela convenção dele. Sim. Então a classificação da sua conta vai cair para residencial, é praticamente metade do valor, porque mudou, não é mais uma construtora, é o condomínio. Beleza. E esse condomínio, por algum motivo, comeram bola. Então o síndico foi contratado. Na assembleia de instalação, foi informado que uma das providências iniciais seria essa, e na mesma assembleia teve uma administradora que foi indicada pela incorporadora, ela assumiu a parte administrativa do condomínio. O síndico foi no automático, foi acompanhar o dia a dia do condomínio e imaginou que a administradora fosse fazer a classificação contábil. E não fez. E passou lá 1 mês, 2 meses, lá no 10º mês, um integrante do conselho falou: opa, apontou. E aí foram lá, fizeram, resolveram. Mas e esses 10 meses aí? Eles querem cobrar de alguém. Que jogou para a administradora, que jogou para o síndico, que jogou para a administradora e caiu no meu colo. Aí eu falei para o síndico: peraí, vamos entender. Me dê os contratos. Aí eu fui buscar a jurisprudência. E na jurisprudência ele falou: a partir do momento, aí é a tua pergunta, que o síndico contratou uma administradora e transferiu para ela algumas tarefas administrativas, ele deu carta branca para ela cumpri-las. E se ela não cumprindo essa responsabilidade, e nesse caso aí, gerando esse prejuízo aí dessa não redução de conta por um período, é dela a responsabilidade. E aí eu preparei uma resposta que ele encaminhou para o condomínio, falando: olha, condomínio, quem deveria ter visto isso é a administradora. Então, se você quiser cobrar ela judicialmente, dava na ordem de acho que R$87 mil. Caramba. Você cobra da administradora. Não sei o desdobramento, porque ele me mandou essa resposta, eu quis fundamentar para eles entenderem que, olha, eu sei aqui os caminhos. Se vocês tentarem me responsabilizar, a jurisprudência fala que tem que ser com a administradora. Então, Sim. mas você vê, ele assinou um contrato com uma empresa que deveria ter feito uma coisa e não fez, entendeu? Então não pode cair tudo no síndico, você transferiu. É o mesmo que ele me contratar como advogado. Fernando, vou te contratar como advogado para uma ação trabalhista. A audiência é amanhã, tá bom. Aí eu não vou na audiência. Ele fez uma procuração para mim, eu até juntei no processo lá a procuração, mas eu não fiz defesa no processo e eu perdi a audiência. De quem que é a responsabilidade? É minha. Eu que fui contratado. Eu cobrei para aquilo, igual a administradora. Ela cobrou e eu não vou assumir minha responsabilidade, Sim. entendeu? Ah, mas a culpa é do síndico, ele deveria ter te ligado. Não, o síndico pode até ter ido na audiência. Quem errou fui eu. Eu que não fui. Então tem que dividir essa responsabilidade. Não é só o síndico. Ele não é para-raio de problema também, né? Ele tem as responsabilidades dele, mas ele não é para-raio de todos os problemas do condomínio. Legal. Como que se orienta geralmente os síndicos nessa parte de documentação de decisões
para evitar risco jurídico? Seja, a gente sabe que tem muita questão da construtora, a questão de, às vezes, problema com contratos de prestadores de serviços que estão acontecendo, às vezes uma necessidade de uma rescisão, alguma coisa. Então, como é que você orienta o síndico nesses cuidados para que, tanto vinculado à responsabilização, ou às vezes até de ter documentado algumas informações que possam resguardar o próprio condomínio em algumas determinadas ações futuras ali que podem ocorrer de acordo com os problemas que estão ocorrendo no condomínio? Sim, um ponto importante que você falou é de documentar, né? Qualquer empresa que preste serviços hoje para um condomínio, seja de uma pintura, seja de manutenção de portão, tudo que acontecer, a gente tem que tratar de forma profissional. Então, aconteceu um probleminha assim, manda um e-mail, se documenta. Ah, mas eu conversei com ele de boca, é um parceiro meu. Uma boa, manda lá, pô, olha, Jaqueline, tudo bem? Hoje aconteceu isso, faltou um funcionário e tem uma previsão no seu contrato ali que tem que ter um desconto, né? Você pode me responder sobre isso, tal, tal, tal. Olha, a empresa de pintura acabou derrubando tinta no carro. Eu queria que vocês me dessem uma solução. Nada de boca. Se documente. Cobre, porque você vai ser cobrado. Entendeu? Ah, poxa, Fernando, eu assumi um condomínio aqui e tem um contrato muito mal feito. O antigo síndico sabia que ia sair, assinou uma renovação de contrato com uma empresa, dando para ela mais 2 anos de contrato. E se nós rescindirmos o contrato antes desses 2 anos, eu vou ter que pagar uma multa equivalente às parcelas que ainda vão vencer. Ou seja, me amarrou por 2 anos com essa empresa. Como é que eu faço para quebrar? É o que você falou, vamos documentar. Qualquer escorregada que ela der, a gente vai documentar, vai notificar. Ah, hoje faltou funcionário, notifica. Ah, hoje o funcionário xingou o outro, notifica. Ah, hoje o funcionário estava limpando o chão sem a bota, notifica. O que significa isso? Eu estou documentando tudo que a empresa fizer. E lá no Sim. contrato vai ter uma cláusula que ela tem que cumprir as obrigações dela. Vai chegar uma hora que eu vou ter tanta notificação que eu vou falar, peraí, pessoal, já fiz tanta notificação, a empresa não me atende, Sim. ela não desconta quando a pessoa falta. Então eu vou preparar ali o terreno para eu dar um tiro de misericórdia. Falar, olha, diante de todas as irregularidades praticadas nos últimos meses, nós entendemos que a sua empresa não tem capacidade de atender o nosso condomínio, então eu estou dando uma rescisão. Ou assim, eu estou dando um prazo, melhor, te dando um prazo de 10 dias para solucionar os problemas. Se você não solucionar, você está me dando carta branca para eu rescindir com a sua empresa por justa causa e sem... Quero nem saber a multa que tem na cláusula contratual. Ou seja, eu estou me documentando para avisar a empresa que a partir de agora, ou ela anda na linha, ou eu vou ser obrigado a rescindir, e eu não quero saber de cláusula contratual que me deixe amarrado. Então, eu estou Uhum. preparando uma documentação para... Sim, Ah, mas você garante isso daí? Não garanto sim. que eu vou ter sucesso. Mas na justiça, com toda essa gama de provas, vai me dar uma... Vai amarrar Vai melhor amarrar o melhor risco, e né? falar, ó, juiz, eu não vou ficar 2 anos com sua empresa que olha quantas notificações eu tive que fazer para ela por um prazo tão curto. Então, assim, eu não aguento mais ela, me ajuda aí. Sim. Aí o juiz vai lá e fala, tem razão e... Eu acho que uma dúvida muito grande também dos moradores, acho que pode complementar, seria uma complementação. Como que fica? Hoje a gente tem muito essa questão de utilização de e-mail, aplicativo e WhatsApp, né? E como que fica a questão da documentação do WhatsApp? Que o síndico fica muito nisso, né? Ah, Sim. cobrei ali no WhatsApp, tá tudo certo. E como que fica nessa questão legalmente vista lá juridicamente? É correto? Não. Síndico, mande um e-mail, faça um procedimento documentado de outra É, forma? Como é que você recomenda juridicamente que ele siga com esse processo? olha, o WhatsApp ele é uma ótima ferramenta, ele é mais rápido, ele é eficaz, né? Mas eu não recomendo que o síndico utilize os grupos de WhatsApp como canais de comunicação oficiais do condomínio. Você não manda uma advertência para ninguém via WhatsApp. Você manda via e-mail, via correspondência tradicional, tá? Ou algum outro mecanismo, um aplicativo do condomínio que tenha. O WhatsApp pode servir ali como um meio de comunicação com os moradores, mas não para documentar algum fato. Claro,
A pessoa pode te xingar no WhatsApp, pode xingar o síndico no WhatsApp, pode ter fazer uma afirmativa ali caluniosa no WhatsApp e o síndico pode usar aquilo como prova para que a pessoa se retrate, tá? Mas não que ele utilize o WhatsApp no dia a dia como ferramenta para divertir, para multar as pessoas, como meio de comunicação. Ele serve como prova, mas não apenas através desse meio de comunicação. Tem condomínios que o síndico nem faz parte do grupo de WhatsApp. Ele Sim. utiliza ali uma ferramenta para disparar comunicados, é uma coisa mais fria. Ele comunicando, mais como forma ali de enviar os informes dos condomínios. Os moradores entre eles, existe o grupo de WhatsApp, que o síndico acaba não participando, mas não trate isso como uma ferramenta de Né, de punição, de gestão gestão. ali que pode dar um problema, né? Usa o aplicativo da administradora, usa realmente os meios tradicionais, porque até para você comprovar que mandou uma advertência, tem lá eu prefiro que mande por e-mail, bonitinho. Mas eu não recebi o WhatsApp, não é da minha empresa, é corporativo, não sei o quê. Manda por e-mail bonitinho, manda fisicamente, pega o protocolo. Ainda os métodos tradicionais são mais interessantes aí. O WhatsApp pode funcionar para outras frentes, como eu falei. Tem um exemplo que a pessoa mandou uma mensagem para o zelador insinuando que o síndico tinha algum favorecimento. E aí o síndico ficou bravo. Eu falei, olha, vamos notificar a pessoa para falar, olha, você fez tal acusação no WhatsApp, não era um grupo, era Sim. diretamente, eu quero que você se retrate. O síndico falou, se você não se retratar, eu vou entrar com uma ação. E ela não se retratou e o síndico entrou com uma ação contra ela. É uma ação de indenização acumulada com retratação. Ele não quer nada, ele quer só que ou ela afirma que de fato ele fez aquela, sei lá, ela calúnia que ele fez dela, que ela fez dele, que ele desvia dinheiro, ou que ela, não, eu falei por falar, ele quer que ela se Sim. retrate. Mas ela não quis fazer isso por e-mail. Então foi necessária uma ação judicial que está Pra correndo ainda conseguir para conseguir solicitar. dar essa. Eu tive um outro caso também de uma pessoa um outro condomínio, que ela é um prédio novo e ela queria que a empresa de engenharia contratada pelo condomínio validasse a obra dela num prazo de 24 horas. E aí a gente falou, não é assim. Vai chegando os seus e-mails, o engenheiro vai verificando um por um, tem que ver a RT, projeto, tal, tal, tal. O que que ela fez? Foi no Reclame Aqui. Fala mal do síndico, do engenheiro e da administradora. Fala, essa máfia. O que é a máfia? De um condomínio. Aí a gente notificou ela. Eu falei, notifiquei, citei o Código Penal. Falei, ó, você falou isso, isso, isso. Entendeu? Então, ou você se retrata em 24 horas e tira a reclamação lá do Reclame Aqui, ou você vai ser processada. Mas eu dei enter no e-mail, deu 5 minutos, ela não era bem isso, me desculpa, já tirei a reclamação do Reclame Aqui. Sim. Então, o que ela queria? Ela queria forçar a barra para que a obra dela fosse aprovada antes dos demais. Só que ela usou um artifício totalmente desnecessário, que foi falar besteira e colocar no Que não Reclame Aqui. tinha necessidade, né? Entendeu? A gente está partindo aqui para o último bloco, que é um bloco de mitos e verdades que a gente traz para trazer um pouco de conceitos aqui que às vezes muitas vezes são dúvidas ou que o síndico sempre às vezes tem essa dúvida, né, que pode acontecer. Se o condomínio tem seguro, o síndico está automaticamente protegido? Não. O seguro é pro condomínio. Seguro de responsabilidade civil do condomínio. Para se acontecer algum acidente, alguma coisa, um portão amassar o carro. Não é para que se o síndico roubar o condomínio, ele vai nos salvar. Não. Que o síndico tenha o seguro dele, que ele pague pelo seu próprio seguro. Perfeito. Tem um aqui que é muito boa e gera muita dúvida também. Inadimplente não pode usar a área comum. Pode usar a área comum. Na realidade é o seguinte: algumas áreas comuns, como salão, gourmet, que eu tenho que pagar para usar, Sim. ele ficaria ali impedido de utilizar, tá? Só que esse tema, ele é um tema bastante polêmico e duvidoso na jurisprudência, tá? Por que a gente fala que é duvidoso na jurisprudência? Porque o condomínio, ele possui os meios de cobrar o devedor.
ele pode protestar o devedor, ele pode ingressar com uma ação de execução. E a ação de execução hoje é uma ação bem grave. Você entra com uma execução contra o cara, ele fica com o nome negativado, perde crédito no banco. Então, você impedir que a pessoa utilize as áreas comuns é um pouco complicado, porque é igual eu falar assim, eu não estou pagando condomínio, então eu não posso usar o elevador. Sim. Eu estou pagando condomínio, eu não posso usar, sei lá, não posso parar o carro na garagem. Não. Alguma academia, algumas áreas que dependeria de um pagamento prévio, eu até posso pensar, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar o condomínio, eu quero alugar o salão gourmet para fazer a festa do meu filho. Não faz muito sentido, né? Então, Sim. só que a jurisprudência ela tem resposta para os dois lados. Uhum. Agora, era comum quadra, parquinho, eu não posso impedir nunca. O que vai ter variação na jurisprudência é se eu posso usar ali o salão de festas, se eu posso eventualmente participar de um sorteio de vaga de garagem. Isso Uhum. é mais polêmico. Para ter uma ideia, sorteio de vaga de garagem, eu tive uma assembleia mês passado e a nossa orientação foi clara. É uma vaga de garagem que é vinculada à unidade através de sorteio. Então, assim, não dá para eu morar nesse condomínio e não ter uma vaga de garagem. Eu preciso ter, mas os devedores têm que ficar para o fim. Eu falei, não concordo com isso. É um critério que vocês estão adotando para este condomínio. E vocês podem ter problema. Então, assim, a orientação do jurídico é que a pessoa tenha a participação em pé de igualdade. Se você tem alguma diferença contra ela, entra com processo e cobre na justiça. Entendeu? Outra coisa que tem polêmica é assim: eu sou o devedor. Aí eu fui lá e fiz um acordo. Eu estou pagando meu acordo em dia e estou pagando meu condomínio em dia. Eu posso participar do sorteio de vaga de garagem, eu posso participar de uma assembleia. Então, também tem na jurisprudência duas correntes. Há que entendem que o acordo em dia me permite participar e outras não, que só vou poder participar se eu estiver kit. O que é kit? Liga para a administradora. Ô, Jaqueline, dá uma CND. Eu, com acordo em dia, não vai sair uma CND. Uhum. Vai sair uma informação que o Fernando tem uma dívida, que ele fez um acordo em 10 parcelas e já pagou 5. Ou seja, eu não estou kit. O que o Código Civil fala? Para participar ou votar, tem que estar em dia, tem que estar kit com a. Então, Com as obrigações. tem duas vertentes também na jurisprudência. Legal. O síndico pode multar sem advertir? Depende da convenção. A convenção tem que estar expressa. Vou fazer um parênteses aqui. Já tive casos que tinha a previsão na convenção que eu tinha que advertir, eu tinha que multar. Aí o camarada foi lá no final de semana, barbarizou, fez uma festa, o cara encheu a cara, pulou na piscina. Segunda-feira ele foi lá e multou a pessoa. Você fala, poxa, razoável, né? O cara barbarizou, o cara foi na justiça. Juiz, o Não me procedimento era notificou. advertência e multa. O que o juiz fez? Cancelou a multa. Entendeu? Se você me pergunta qual a minha opinião, eu ia falar, olha, concordo com você que deveria aplicar a multa, mas eu deixo claro que, infelizmente, existe jurisprudência. Agora, se você tiver uma aprovação na sua convenção, que dependendo da circunstância, dependendo da gravidade, que o síndico, juntamente com o corpo diretivo, teria uma prerrogativa de entender a situação, analisar com calma. Também não vou falar aquele cara, a gente não gosta dele, vamos prejudicar o Sim. cara. E aí definiria pela multa de forma direta. Tem algumas convenções que permitem isso, tá? Eu até sou favorável que tenha essa regra, porque não dá para a gente aceitar que a pessoa ultrapasse os limites do razoável e não aplique uma multa. Uma advertência, eu, eu enchi a cara, o meu convidado pulou na piscina, o cara sujou o elevador, manda uma advertência. Não vou. Tem que ter uma multa e ele nem tem que fazer ele limpar, tem que pagar pelo prejuízo, né? Perfeito. As câmeras das áreas comuns, no caso, elas podem filmar, né, armazenar qualquer área, qualquer espaço. Só não peço para armazenar a piscina, porque senão vai virar. A pessoa vai querer ficar filmando o pessoal tomando banho de piscina, de roupas menores, não é interessante, né? Você tem uma visão periférica. Eu posso Uhum. entender, eu consigo visualizar aquele ambiente ali, mas não, né?
ter aproximação, senão você vai ter um Sim, constrangimento e vai ter problema com isso daí. perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que é uma que é importante é a questão da gravação de assembleia, né? Seja por áudio, às vezes numa assembleia presencial, e não ter o consentimento dos moradores ou alguma coisa que seja ilegal. É, áudio sim, vídeo não. Não existe uma lei que proíba você Tá, de gravar a assembleia, tá? Então, o que que a gente geralmente faz nas assembleias? Pessoal, estamos aqui gravando a assembleia e essa gravação é com a única finalidade de facilitar a confecção da ata. Ela não vai ser fornecida para ninguém, só se o cartório pedir, na hora que for ser levada o texto para registro. Tá? Então, assim, eu sou contra. Tá bom, você pode ser contra, mas eu vou gravar porque vai facilitar aqui para a confecção da ata. Além de ter uma segurança de que no final da assembleia, daqui X dias, eu vou receber uma ata que vai espelhar exatamente o que nós tratamos, o fato de eu falar assim, olha, Jacqueline, eu vou gravar a assembleia, eu vou, de alguma forma, fazer com que o chato, que toda vez gosta de me azucrinar na assembleia, ele já repense o que ele vai falar. Puxa, eu vou ter que falar com mais tranquilidade porque ele está gravando a assembleia. Então, além de ser uma forma ali de eu dar uma tranquilidade para quem vai confeccionar a ata, que eu vou ter todo o áudio, eu vou minimizar ali o impacto daquele chatão que gosta de toda a assembleia me pentelhar. Então, assim, não tem nada de ilegal nisso aí. Pelo contrário, eu recomendo que grave toda a assembleia. Fez a ata, registrou a ata, passou um tempo, ninguém mais impugnou, a gente liquida o áudio e tá tudo certo. legal. Doutor Fernando, 1 hora aqui a gente gravando, conversando bastante, eu acho que são pontos bem legais, bem importantes que o síndico precisa se atentar, né, perdão. E eu queria que você deixasse um conselho final para os síndicos, né, que são síndicos profissionais, são síndicos moradores também, muitas vezes, e que ele precisa se atentar, precisa se cuidar na hora de estar gerindo o condomínio de forma profissional e ter essa segurança jurídica aí dentro dos processos e do dia a dia dele lá no condomínio. É, é, além da qualificação, né, além de sempre buscar novas qualificações, estudar sempre, buscar conhecimento, trocar figurinha, participar de eventos, isso é importantíssimo, tá? Ele tem que se reciclar. Não é porque ele tem 5, 10, 15 condomínios que ele vai parar no tempo, ao contrário. Ele tem que, de alguma forma, profissionalizar a gestão de condomínio. Não dá mais para ter os tradicionais síndicos, moradores, que não têm tempo de ver o condomínio. O síndico profissional hoje tem que se debruçar no condomínio, ir até a administradora, visitar e ter uma visão um pouco diferente do que a gente tinha aí há 5, 10 anos atrás. Então é muito mais. É uma administração muito mais profissional do ponto de vista de eu ter vários braços para ajudar. Ter uma administradora, eu tenho que ter no condomínio, eu preciso ter no condomínio um engenheiro para verificar as obras. Eu sou o síndico, eu não sou engenheiro. Dentro do Sim, possível financeiramente, tem que ter um advogado para dar um suporte para aquele condomínio. Condomínio que movimenta aí, às vezes, milhões por ano. Tem que ter um advogado para dar segurança jurídica na hora de assinar os contratos. Tem que ter uma boa administradora que cumpra toda a parte fiscal, tributária. Tem que ter um bom corpo diretivo, tem que ter um bom zelador, um bom gestor, tá? sim. Ele tem que organizar o condomínio para que funcione igual um reloginho. Não pode permitir que tenha hora extra, não pode permitir que tenha brigas dentro do condomínio. Claro, às vezes estou falando aqui, para muitos é uma utopia, mas a gente vê condomínios que funcionam direitinho, funcionam Uhum. como um reloginho. Então, tem grandes empresas de sindicatura profissional que eles têm indicadores ali daquele condomínio, conseguem na palma da mão identificar onde tem o erro no condomínio. Então, a palavra é estude, se capacite, busque bons profissionais, busque bons parceiros, tá? Invista no seu condomínio, invista em você e dê segurança para os moradores. Seja transparente com os moradores. Não Sim. apenas venda o seu serviço e suma do condomínio. Pelo contrário, dê transparência, se comunique com os moradores. Mas eu fiz uma obra na garagem, no subsolo,
e ninguém viu. Tá bom, exatamente, se comunica com os moradores. Olha, aquela obra a gente fez, mostra o antes e o depois, eles vão gostar. Não só da sua parte financeira, as contas estão em dia. Ó, que legal, tem 1 milhão no caixa, 5 milhões no caixa, e aí a parede está descascando. Tenha um equilíbrio em ter uma saúde financeira e ter um plano de ação. Então, são várias frentes aí que somente quem está no dia a dia, quem é um bom síndico, um bom profissional da área, que consegue entregar. E aí é o que eu vejo na minha atuação aí de mais de 21 anos de advocacia condominial. Eu vejo os síndicos que conseguem ter sucesso, eu vejo os que não conseguem ter sucesso. E a regra, a receita para quem tem sucesso é trabalhar direitinho, não contratar empresas irregulares, pagar os impostos em dia, sempre respeitar o seu vizinho, sempre respeitar o seu morador, o seu cliente. E eu imagino que essa é a chave de sucesso, trabalhar com garra, com tranquilidade. Agora, se te quiser ir para um caminho torto, no fundo dele, no final dele, infelizmente, você vai ter um revés, vai ter uma ação judicial, vai ter uma prestação de contas, você vai ser destituído e você vai ter aí o seu nome manchado. Para conseguir ter um nome nesse mercado de condomínios é bem difícil. E só para você sujar o seu nome é bem rápido. É muito rápido. Uma vez que você sujou seu nome, o mercado acaba se falando e você acaba ali fechando uma grande porta, que é esse mercado de condomínio que está cada vez mais crescendo. Legal. Quero agradecer, né, pela tua participação, por conseguir, né, tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, para a gente conseguir trazer conteúdo pro pessoal. Então, muito obrigada pela presença. Espero a gente conseguir gravar outros conteúdos em breve aí, conversar, trazer cada vez mais conteúdo pro mercado aí Maravilha. condominial. Foi um Obrigada. prazer participar e fico à disposição de vocês. Um abraço para todos. Obrigada, pessoal. Então, a gente encerra aqui mais um episódio do Histórias em Condomínios, que a gente trouxe o Dr. Fernando Zito aqui para conseguir falar sobre esse conteúdo que para você, que é síndico, é muito importante para você conseguir se blindar. E a gente se encontra em novos episódios aí do Histórias em Condomínios e de podcasts aqui da Condosim, aqui dentro do nosso canal.